Fala meus amigos, tudo na paz? Estou aqui para mais um vídeo de filosofia, onde nós vamos falar do contexto da experiência biológica, da filosofia, da psicanálise, do Freud, do Charcot, esses grandes pensadores que influenciaram na filosofia contemporânea. Bom, vamos entender um pouquinho sobre o debate filosófico e o mundo contemporâneo. Atualmente, esse debate pode ser considerado produto de influências variadas das ciências e do retorno à valorização da história, mais precisamente da historicidade contextual das elaborações da filosofia. O Círculo de Viena com seu neopositivismo, as críticas de Karl Popper, de Thomas Kuhn e o pensamento do Wittgenstein são exemplos de como a ciência motivou os trabalhos filosóficos. Bom, e os estudos biológicos, como que eles entram junto com a filosofia? Tivemos vários debates, várias questões filosóficas, e principalmente em relação à fundamentação científica. Desde o século XIX, a biologia vem fomentando discussões acerca da vida. Assim, a biologia se constituía como ciência, e parecia avançar no campo das explicações religiosas a respeito da vida. Nós viemos de onde? Essa pergunta fomentava o debate entre criacionistas e evolucionistas. Esses debates eram acalorados no contexto do cientificismo ao emergirem no mundo ocidental. De onde nós viemos? De um Deus todo-poderoso que criou tudo? Ou houve uma evolução das espécies? Entra aí os estudos de Charles Darwin. Havia consenso nos debates? Bom, nos debates biológicos, alguns estudiosos afirmavam que a vida humana e animal, em geral, era uma combinação de elementos numa interação físico-química, não havendo nada além disso. Para outros, a vida ultrapassava essa mecânica simples de interação físicas e químicas e avançava para o âmbito do instinto e das realizações das pulsões de vida e de morte. Era muito mais que só elementos químicos e físicos. Aí vem a grande questão. Se a vida fosse simplesmente uma interação físico-química, então todas as enfermidades de um organismo poderiam ser tratadas com uma farmacologia, ou seja, com remédios. No entanto, a medicina da época encontrava dificuldades, por exemplo, para tratar de problemas de ordem mental, como a histeria. Se fosse hoje, nós poderíamos colocar outros problemas de ordem mental, como a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico e assim por diante. Esse camarada que vocês estão vendo na foto é Jean-Martin Charcot. Ele, um francês, ele foi um dos grandes críticos dessa visão físico-química. Ele era médico e após um experimento para combater convulsões por meio do magnetismo, ele proferiu a seguinte sentença: a imaginação sem magnetismo produz convulsões. Mas e o magnetismo sem imaginação, o que produz? Nada. Bom, vamos ver como que a psicanálise entra dentro do contexto da filosofia. Os estudos voltados para a psicologia e para a filosofia remontam ao século XIX. Durante o século XIX, a biologia passa a ser enxergada como ciência, como nós já vimos, teve um avanço muito grande, contribuiu para o entendimento de certas questões de organização da mente, pois acrescentava noções orgânicas relativas aos impulsos, associando-as às conexões nervosas, associando às lutas pela sobrevivência. Isso é muito importante porque todos os seres humanos carregam cargas genéticas que datam mais de 2 milhões de anos. E é por isso que é importante a influência desse pensador, desse estudioso, que é considerado o pai da psicanálise, Sigmund Freud. Seus estudos sobre a mente e os distúrbios mentais fizeram analisar a mente humana com técnicas inovadoras e proposições específicas. Vamos entender um pouquinho sobre a teoria do Freud. Vamos entender o que foi o id, o ego, o superego, o complexo de Édipo, o complexo de Electra. A ideia é fazer uma breve análise da teoria dele e um pouquinho sobre a história dele. O id é entendido como uma estrutura básica. É o espaço das pulsações, é a busca do prazer. Corresponde de maneira geral à noção inicial do inconsciente. Seria a parte mais primitiva e menos acessível da personalidade, sendo o reservatório de energia psíquica, onde se localizam as pulsações de vida e de morte.
é aquela fase inicial das crianças, onde elas agem sempre de forma irracional, onde elas batem, elas mordem para poder se defender, onde tudo que pega leva na boca para sentir um pouco de prazer, para ver que gosto tem. A segunda fase é o ego. O ego é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id e da realidade e as ordens do superego. O ego já é aquela parte um pouco mais avançada, ainda na vida das crianças. Não existe uma data específica, uma idade específica, mas o ego ele começa a aparecer a partir dos 4, 5 anos, indo até a pré-adolescência, até os 10 anos, 11 anos de idade. Agora a criança passa a saber o que é certo, o que é errado, e passa a se controlar. Por mais que tenha uma motivação muito grande de agir de maneira irracional, ela já começa a ser mais equilibrada. E por fim, o superego. O superego é o juiz, é o censor. Origina-se do complexo de Édipo, uma internalização das proibições, dos limites e da autoridade. É algo além do ego, é algo que censura, é um entendimento moral, é o freio às exigências do id sobre o ego. O superego, então, já é da adolescência até a vida adulta, a vida madura. É a noção de certo e errado. É saber até onde você pode ir, aonde não deve ir. Entendendo um pouquinho o complexo de Édipo. O termo complexo de Édipo, criado por Freud e inspirado na tragédia grega Édipo Rei, designa o conjunto de desejos amorosos e hostis que o menino, enquanto ainda criança, experimenta com relação à sua mãe. Então o menino ele acha que a mãe é dele, ele começa a imitar as atitudes do pai para chamar a atenção da mãe, isso de maneira irracional. O complexo de Electra já é o contrário. É uma fase do desenvolvimento psicossexual das crianças do sexo feminino, de acordo com a psicanálise. Consiste na etapa em que a filha passa a se sentir atraída pelo próprio pai, disputando com a mãe a atenção deste homem. Muitas vezes começa a imitar as coisas que a mãe faz, passando maquiagem, usando as roupas dela, para poder chamar a atenção do pai. Apesar que muitos estudiosos da psicanálise também tratam essa afeição da filha pelo pai também como complexo de Édipo e não como complexo de Electra. Vamos entender um pouquinho sobre a história de Freud. Bom, ele era médico e, a princípio, tinha uma posição antipsicológica. Ele defendia tratamentos contra convulsões com base no uso da química. Inclusive, ele chegou a propor o uso da coca, de tirar um alcaloide, um subproduto da coca para esse tratamento. Após ter contato com Jean-Martin Charcot, passou a usar um método sugestivo, iniciando a terapia com base na hipnose. E ele teve muitos resultados positivos com a hipnose. Então, ele voltou os seus estudos para o campo psíquico. Após ter conseguido resultados muito positivos, muito significativos com a hipnose em relação ao tratamento da histeria, Freud volta os seus estudos para os sonhos. Em 1896, passou a desenvolver uma teoria do desenvolvimento psicossexual. De uma questão médica, o estudo de Freud passou a ser um estudo acerca da natureza humana, algo muito debatido entre os filósofos. Para Freud, a psicanálise não é filosofia, pois dizia que esta nunca poderia contemplar o universo do inconsciente, das dinâmicas de repressão e de censura, das lógicas de sublimação, do instinto de prazer, ou seja, tudo que é relacionado ao inconsciente, como maneira de entender a natureza humana, algo que só poderia ser abarcado pelos estudos psicanalíticos. O homem é bastante complexo. O consciente e o inconsciente do homem é bastante complexo. A própria psicanálise, a partir da década de 1920, torna-se interesse notório da filosofia. Então, vários filósofos fizeram incursões nesse campo para comentá-la, criticá-la, celebrá-la, explicá-la. Nessa movimentação dialética, foram desenvolvidos estudos filosóficos e antropológicos estruturalistas sobre o mito e de como as pulsões podem ser mais ou menos traduzidas na mitologia. Diante de tudo isso que nós vimos, é possível concluir que a filosofia vai perdendo o espaço tradicional, ou seja, os estudos relacionados à metafísica, deixando de ser simplesmente filosofia para ser a filosofia da natureza, a filosofia
da história, a filosofia da ciência, a filosofia da psicanálise e assim por diante. Nessa obra que vocês estão vendo nos slides, nós temos a obra de Eugène-Henri Galgulin. E ele coloca questões como de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Outro aspecto fundamental da filosofia são os debates em relação à sociedade contemporânea. Questões como as pesquisas genéticas, as pesquisas relacionadas à clonagem de seres humanos, os transgênicos, ou em outra linha, sobre a questão da sexualidade, a identidade de gênero, sobre o governo e os exercícios do poder, as formas de representação nesse mundo todo mediatizado e global. Então, tudo isso pode favorecer a compreensão dos fenômenos e encaminhar alternativas para os dilemas presentes. É possível a gente analisar, então, depois de tudo isso, que a filosofia hoje ela transcorre em torno de um debate sobre a vida humana e sobre o homem. Então, a partir de agora, meus queridos, nós vamos estudar sobre os grandes filósofos contemporâneos. Bom, por enquanto é só. Fiquem com Deus e até a próxima.